Agora estamos gravando. Então, continuando aqui. Então, a gente tem um grande eh, volume de negociação acontecendo no meio da construção de causa. Então, a gente tem ordens sendo positivas, compradoras, e ordens sendo vendedoras. A gente tem o institucional acumulando suas posições e fazendo pequenas manipulações a fim de depois ele se posicionar a favor do movimento. Então, quando tem muita gente tentando cravar uma virada de mão aqui, uma virada para compra do preço. Vou até aumentar aqui, que deve estar muito pequeno, né? Só um minutinho. Acho que aí melhorou. Aqui. Quando a gente tem em muitos momentos o cara tentando cravar compras em uma acumulação aqui para ver se crava um fundo para direcionar uma reversão, muitas vezes antes tu é estopado por conta de liquidez, por virar liquidez, né? Tu é estopado desse movimento e o preço reverte depois. Consequentemente, tu ficou de fora daquela entrega e tu foi tirado antes. Então, muitas vezes a gente toma decisões erradas na construção de uma causa. Beleza? Que é na hora que tu tá tentando ali o mercado mega acumulado, operadores de suporte e resistência se ferram muito porque eles compram e viram liquidez e o mercado depois reverte, o cara não entende o porquê. E consequentemente, quando tu erra esses trades, no outro dia que tu vai operar, em outro momento, começa a acontecer o que aconteceu com vocês aí agora. Você começa a ter medo de ficar no trade porque tu não sabe, será que vai ser mais um dia de stop? Entendeu? Será que mais uma vez eu vou errar? Então, às vezes, isso aqui acaba, por falta de conhecimento desses movimentos, tu acaba tomando alguns loss desnecessários. Então, um período de construção de causa requer uma grande observação antes de uma tomada de decisão, beleza? Então, se eu tô trabalhando em construção de causa, eu tenho que ficar um pouco mais tranquilo, porque, que nem diz aqui, ó, é a hora que o institucional, né, está acumulando suas posições. Então ele está movimentando o dinheiro de uma forma que em algum momento vai haver alguma manipulação, em algum momento vai entrar num trade onde o mercado não vai direcionar. A gente teve o exemplo do Shao que já vou mostrar aqui para vocês, tá? Que aconteceu, muita gente tentando, acho que 2 semanas, a semana passada e na outra, muito acumulado, pessoas tentando comprar por causa da guerra. O ouro vai valorizar e por conta de guerra e o mercado acumulando, acumulando, acumulando e gente tentando cravar fundo para pegar uma porrada de alta. O que aconteceu? O mercado fez totalmente ao contrário do que todo mundo estava esperando. Porque a grande massa vai para um lado, o institucional vai para o outro. Isso já é confirmado, né? A gente já vê isso no dia a dia, tá? E o que que é o efeito, né? É o movimento do preço que ocorre após o período da causa, quando o ativo já foi acumulado ou distribuído e assim entra o movimento direcional. Tá bom? Então a gente tem ali uma acumulação do movimento, já era visto por Wyckoff lá em 1930 que o preço acumula, é o que precede uma reversão, e uma distribuição, onde é em cima, isso nos movimentos mais comuns, né? Tem redistribuição, reacumulação, mas aqui eu estou trazendo os dois cenários mais comuns, que é quando ele acumula para reverter, e quando ele distribui, que é quando é em cima, para reverter para baixo. Então, quando eu tenho uma distribuição, ela geralmente precede uma reversão. Quando tem uma acumulação, que é o que a gente chama embaixo, ela precede uma reversão. E o que que a gente tem que entender? Que o mercado, já vou passar aqui nos próximos slides, um dos pontos que o institucional trabalha, primeiramente, o que que o preço busca? É por liquidez, é por zerar estopadores, zerar operadores, tirar a grande massa de posição para que você possa entrar em um movimento, para que o institucional entregue o seu devido movimento no melhor movimento, no melhor ponto, onde ele consiga colocar dinheiro a mercado e que tenha contraparte o suficiente para ele negociar. Porque se eu quero ser eu sou um institucional, eu sou um grande operador, eu sou um grande banco, eu tenho um potencial de financeiro muito maior que os traders individuais, que somos nós, tá? E eu quero entrar com muita grana no mercado. Cravar um fundo aqui e comprar não vai rolar, porque para mim comprar, eu preciso ter gente vendendo. Eu preciso ter gente tomando stop, se desfazendo daquela sua operação, para que quando ele se desfazer, eu compre aquele contrato ali e mete marcha no mercado. Então, o que que vocês vão ver acontecendo em muitos cenários, né? É o mercado, não foi o que aconteceu aqui, mas é o que vocês veem muito. Às vezes está numa acumulação, eu vou querer comprar aqui, vou querer comprar aqui nesse fundo aqui. O que que o preço faz? Pum, derrete, às vezes uma vela maior, uma volatilidade diferente do que estava acontecendo aqui, e depois o preço sobe. Então é onde o institucional ele tira operadores de posição que estão posicionados nesses fundos e entrega o movimento. Beleza? Porque aqui ele consegue, depois de todo mundo se desfazer das ordens, vamos dizer que ele quer entrar com 500 mil dólares, 500k. Se ele compra direto aqui,
Não tem gente se desfazendo de posição para vender para ele as suas ordens e ele entrar com esses 500k. Mas quando ele tira todo mundo de posição, a soma da grande massa pode levar a esses US$ 500, esses 500 mil dólares de perca, aonde ele vai conseguir comprar com 500 mil dólares. Então, ele vai ter muito mais potencial de contraparte para entrar, tá bom? Então, a construção de causa, muitas vezes você tem que entender que se você vai ficar querendo cravar oportunidade numa acumulação, vai acabar dando ruim. Entendeu? E o mais legal é muitas vezes a gente entender o que que é os objetivos do Smart Money, os objetivos em geral do Smart Money para que você entre no ponto exato. E isso aqui é uma coisa que nós vamos ainda ver logo mais, tá bom? Mais um cenário aqui então de construção de causa. O preço ficou um breve momento acumulando e pum, começou seu movimento de queda. Então, se vocês olhar a construção de causa para gerar um efeito. No cenário mais convencional de um gráfico, quando tem um ciclo bem fácil de entender, tu vê o mercado em ciclos bem saudáveis, que é isso aqui, ó. Puxar o gráfico para trás assim, tu vai ver vários cenários. O mercado em desequilíbrio, acumulou, construiu causa, gerou efeito. Gerou efeito, desequilibrou, começou a equilibrar, que é onde ele costuma construir causa. Grande volume de negociação comprado, vendido e manipulação no meio. Depois o mercado em tendência. Então ele sempre está numa, ó, causa, gera um efeito. Aqui foi uma pequena causa para gerar esse efeito. E assim vai, tá? Então, sempre penso assim, nos cenários mais convencionais, toda acumulação precede uma reversão de alta. E toda distribuição, no caso aqui, ó, uma acumulação, precede uma reversão de alta. Você tem que estar sempre esperto que em algum momento aqui, tu vai conseguir pegar um bom movimento, tá bom? Aqui foi um exemplo, ó. A gente tinha o mercado acumulando por um bom... Isso aqui é o gráfico de H2, eu acho, se eu não me engano. Então aqui tem alguns dias acumulando, tá bom? O que aconteceu aqui, ó? Aqui, ó, o mercado gerou uma manipulação desses pequenos topos. Então ele vai fazendo micro manipulações dentro, às vezes, de uma acumulação. Isso aqui já é uma parte mais avançada e tu vai entendendo em qual ponto dessa construção de causa eu posso começar a pensar em entrar no movimento. Então tu vai pensar, beleza, aqui teve uma micro manipulação. Eu tinha dois topos aqui, o mercado deu essa movimentação de swipada aqui. Beleza? Beleza, derreteu, perdeu fundos relevantes. Aqui o mercado veio buscar uma oferta, que eu já vou falar que ainda é mais logo mais. E o mercado começou, depois desse topo, ele não rompeu mais, ele só caiu. Antes dele entregar uma boa alta, ele gerou uma nova formação de topos. E se tu olhar, teve apenas um candle de manipulação. Ele só veio, tirou esses pontos de liquidez do movimento, ele zerou esses operadores que já estavam começando a pensar na venda para antes cair. Então aqui, ó, provavelmente foi onde foi o último ponto de manipulação, o final da construção dessa causa. Pode ver que é muito semelhante ao que o Wyckoff traz no seu diagrama de Wyckoff, mas eu hoje particularmente entendo muito bem sobre a teoria de Wyckoff, mas eu não utilizo cada passo do diagrama. Eu uso outros pontos de entendimento hoje. Até um tempo atrás eu utilizava, mas o que ele ensinava desde lá de trás já vem trazendo conceitos de smart money, de movimentos institucionais. E se você não quer ser um grande analista de Wyckoff, tu não precisa. Só saiba entender o contexto de manipulação que tem por trás do que ele ensinou. E é onde vem, onde tu consegue analisar o que busca nos conceitos ICT e variações. Então aqui foi o último ponto de manipulação, onde terminou a construção dessa causa e o mercado derreteu. Então, às vezes, aqui puxando por um 15 minutos, aqui eu conseguiria pegar alguma venda aqui menor, no time menor, e entrar nessa queda. Ou como acabou essa causa aqui, ó, e o mercado derreteu, legal, eu tive um range de atuação aqui, uma pernada. Logo, se o mercado vir buscar uma boa correção aqui, ó, eu tenho um ótimo ponto para procurar uma venda e buscar a continuação. Então, ó, vi uma construção de causa e essa construção de causa acabou. Começou um efeito. Começou o mercado a gerar o quê? Não é mais equilíbrio, é desequilíbrio a favor de um movimento vendedor. Então, aqui, quando ele busca essa correção, pum, eu posso tentar entrar aqui em algum momento para pegar essa queda. Entendeu? Essa aula vai ser liberada no YouTube ou no grupo? Vou precisar sair de urgência. Cara, essa aula eu tô gravando ela. Eu vou liberar até domingo depois da gravação, beleza? Quem não assistiu pode olhar até domingo. Quem é aluno do EcoDSK tem a gravação, vai ficar gravado lá no nosso portal. Nem esquenta com isso, tá bom? Continuando então. O que você vê aqui? Comenta todo mundo aí. Não tem que ter vergonha. Se tu errar, eu tô aqui para poder te ensinar. O que você vê aqui? Você viu que eu marquei alguns ranges aqui. Cara, por que que ele marcou isso aqui? Por que que ele marcou isso aqui? Por que que ele marcou isso aqui? E isso aqui? O que que vocês estão vendo aqui? Escreve aí. Que daí, em cima disso aqui, esse movimento vai ser trazido todo um estudo ainda.
Escreve aí pra mim, quero ver quem tá afiado e quem também não tá entendendo. E aí eu consigo te fazer entender de uma forma mais tranquila. Escreve aí, escreve aí. Enquanto eu vou mandar mensagem aqui pro pessoal de novo nos grupos pra entrar na aula. Pra entrar mais alguém de repente que ficou de fora. Tudo que vocês falaram tem sentido. Tem mais coisa no meio disso aqui. Pode mandar aí que eu vou ler, galera. Mais 2 minutinhos. Ó, vamos lá. Os vendedores estão vindo em peso, desequilíbrio, reversão, sequência de boss. Beleza, aqui a gente tem uma sequência de boss. Beleza, o mercado trazendo continuidades, sequência de boss, boss, beleza. O mercado tá, ó, distribuição. Depende da tua leitura. Se tu for puxar num fractal menor, tu vai ter uma leve distribuição aqui que precede essa reversão aqui. Então, isso aqui é um gráfico, para você ter ideia, é 2 horas, tá? H2. Então, beleza, se eu vou puxar isso aqui no 15 minutos, eu devo ter uma grande tendência no 15 minutos aqui, que foi onde buscou um preço mais caro nesse range aqui que eu marquei. E aqui tu poderia no 15 minutos ver que no H2 o mercado buscou uma oferta para continuar essa tendência e você poderia pegar uma linda venda aqui nessa distribuição micro aqui no 15 minutos. Aí sim. Mas em termos de macro, falando de HTF, que é o High Time Frame, que são no time maior, onde a gente direciona com uma forma mais visível a tendência, o mercado não tá distribuído, ele está em tendência, ó. Tá vendo? Essa é a questão aqui. Aqui a gente tem, tá? Rolando, que eu vou ensinar aqui agora mais. Objetivos do Smart Money acontecendo em vários pontos específicos. A gente tem entendimento de oferta e demanda. E a gente tem um order flow acontecendo de uma forma bem clean, assim. Aqui dá vários trades de altíssimo potencial, tá? Então, como é que a gente vai ler isso aqui? Vamos lá. Quem já ouviu falar de oferta e demanda? Uma coisa que hoje em dia, qualquer lugar aí já os caras estão ensinando no YouTube, em várias mentorias. Mas o interessante é tu entender um pouco mais a fundo da questão. Isso aqui é só para você entender uma parte do que eu vou passar ainda agora. Mas o que que tu tem que entender claramente é entender se o preço está em oferta ou demanda. Porque daí tu vai trabalhar compras ou vendas em regiões onde tu vai evitar de ficar tomando, cravando fundo desnecessário ou topo desnecessário. E também você vai. Peraí, só um minutinho. E também você vai, né, saber aonde você vai estar comprando barato, ou melhor, comprando barato e vendendo caro, porque de forma mais chula assim falando, tu tem que sempre procurar vender com preço caro e comprar com preço barato. Um traçamento de oferta e demanda é a melhor situação para te entender isso. Então, assim, se você é iniciante, tem pouco entendimento de gráfico, oferta e demanda bem alinhado, tu já consegue operar. Conforme tu vai pegando pontos mais avançados de entendimento de análise, tu vai ver que às vezes tu vai estar esperando buscar uma demanda para comprar e ele vai reverter antes. Aí tem outros pontos por trás disso que fazem isso acontecer. Então, por exemplo, eu estou traçando uma OTE aqui. Quem não sabe ainda, vai ter uma Fibonacci OTE. Ela vai te indicar três regiões aqui que são as melhores correções da Fibo, aonde tu vai ter o melhor ponto negociável nesse range. Beleza? Tem gente que está sempre buscando um nível de OTE. Cara, em todos que bater ali, na grande maioria dos cenários, tu vai ter bons potenciais no trade. Muitas vezes tu não vai ver o preço buscando essa OTE. Vai buscar, vai varrer um fundo e pum, já vai entregar alta. E aí você vai se perguntar: caramba, cara, eu esperei aqui, o preço foi embora e eu não entrei no movimento. Não tem problema, porque se tu procurar entrar nas vezes que ele tá aqui, tu vai pegar bons trades.
Uma hora tu vai errar um que outro, o loss vai vir, é normal, por isso tem que ter gestão, entendeu? Mas aqui é um ótimo ponto. O que interessa muitas vezes é que tu procura estar negociando uma zona de demanda ou de oferta. Logo mais, vocês vão ver o porquê que às vezes o preço não busca um OT, entendeu? Porque às vezes os objetivos do Smart Money é cumprido antes dele buscar aquela OT, entendeu? É antes. E é isso, é um dos motivos. Vamos trazer aqui para o gráfico, para quem ainda não entende rapidinho de oferta e demanda, tá? Quando eu tenho um movimento, vamos pegar aqui uma ferramenta direta do TradingView. Quando eu tenho um movimento, vamos pegar aqui, ó, o mercado veio de queda, ele faz o que eu acabei de explicar, uma construção de uma causa, que é onde ele acumula e precede uma reversão. Antes dele reverter, ele vem, manipula os fundos aqui, pum, e começa a sua reversão. Então, o que que ele fez antes de reverter? Ele manipulou esses fundos aqui, lindamente, fez um choque aqui, uma inversão de característica, um MSS, e agora tu viu que ele montou essa pernada, ou seja, ele saiu dessa característica, beleza? Saiu dessa característica. Então eu já tenho aqui um ponto muito interessante de atuação. Vamos dizer que ele veio aqui fazer uma correção aqui agora. Eu tenho aqui um range de atuação. Esse aqui é o teu daily range. É o teu ponto de atuação, aonde desse ponto aqui específico tu vai tirar as tuas melhores informações para executar esse trade agora. Beleza? O que que vocês vão fazer aqui, tá? Uma forma de vocês traçar oferta e demanda é pegar esse range. Então vocês vão pegar a máxima. Vocês vão pegar o início da impulsão, aí eu costumo chamar isso aqui de origem de impulsão, e a origem da correção, é onde ele começou a corrigir. Se você traçar uma Fibonacci de 50%, apenas com o 0, o 1 e a metade dela, vocês vão saber que abaixo desses 50% está numa zona de demanda, é onde o preço tá mais barato em relação a toda essa faixa de preço daqui até aqui. Então, muitas vezes o cara vê um pullback aqui, ó, nessa região, tem vários topos segurando, o cara compra aqui, bota o stop curtinho embaixo, o preço te dá uma falsa movimentação que vai de alta, ele vai, te estopa e depois entrega. Então você caiu aqui em uma armadilha, mais ou menos, do Smart Money. Você foi induzido ali a acreditar que os preços poderiam entregar mais cedo essa alta, mas você não esperou o mercado se transformar em um ponto mais barato. Por exemplo, aqui eu estou comprando a 1,24779. Abaixo dos 50%, onde geralmente são os melhores pontos negociáveis daquele range, eu estou comprando pelo menos com preço abaixo do 1,24626. É onde eu quero procurar minhas compras. Não precisa olhar o preço aqui do lado, precisa olhar a estrutura do gráfico. E você pode pegar uma forma de marcar essa estrutura e traçar uma oferta e demanda. Fibonacci de oferta e demanda. Eu tenho uma aqui que eu bem simples que eu uso para ensinar a galera, ó, onde você pode botar ali, dividir em cores diferentes. Então, eu vou procurar minhas compras normalmente abaixo aqui dos 50%. Beleza? É onde eu vou procurar os melhores pontos. Tá bom? Então, isso aqui já é uma coisa que vocês não falaram aqui na hora que eu mostrei isso aqui. A todo momento aqui, o preço buscou oferta e demanda. Beleza? A todo momento aqui, para ele entregar essa baixa, se eu puxar uma Fibonacci daqui e puxar na metade, ó, ele foi acima de 50% para cair. Beleza? Aqui tem um outro range, ele buscou mais de 50% para cair. Aqui também, 50% para cair. Ou seja, ele vai cumprindo os objetivos do Smart Money para que ele realmente entregue um movimento mais saudável. Então, beleza, um range alto, eu vou procurar sempre meus posicionamentos abaixo dos 50%. Fiz um novo movimento. Quando começou a corrigir, aonde é que eu vou procurar executar? Traça aqui de novo, uma Fibonacci de oferta e demanda. Entenda aqui onde é que estão os melhores pontos negociáveis. Eu quero pegar, continuar essa. Ah, o mercado acumulou, construiu uma causa, está vindo um grande efeito, está vindo um desequilíbrio. Onde eu vou entrar nesse movimento, essa tendência? Pelo menos tem que negociar abaixo de 50%. Aí tu tem aqui os teus gatilhos, né? Um Fair Value Gap, um Order Block, às vezes um Fair Value Gap bem direcionado, é onde eu vou procurar minhas melhores negociações compradas numa zona de demanda e pegar com um preço mais barato, pegar uma boa compra e surfar, beleza? Então, agora vamos trazer isso aqui. Isso aqui é a parte básica, né, galera? Já nós vamos avançar um pouco mais. Vamos pegar isso aqui agora e direcionar para queda, só para vocês entenderem o contrário. O mercado veio, fez um choque de baixa, reverteu, né? Fez um MSS. Então ele fez uma inversão dessa característica e me está me indicando, estou querendo reverter esse movimento, estou te trazendo informações relevantes para essa inversão. O preço começou a corrigir aqui, o que eu vou olhar para saber se eu posso entrar nessa reversão do movimento? Eu vou entender minha origem de impulsão e minha origem de correção.
Eu vou pegar uma Fibonacci e vou entender onde é que está a oferta e demanda. Pronto. Então eu sei que eu tenho que procurar pontos interessantes de gatilho acima dessa linha aqui de 50%. É onde o preço pode vir aqui. Às vezes tem gente que vê isso aqui, ó, o preço já começa a cair aqui, ó. O cara tenta dar um jeito de entrar vendido em algum ponto aqui para não ficar de fora dessa queda. Aí o que ele faz? Ele é totalmente induzido pela FOMO, que é o medo de ficar de fora, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora, e o preço vem, te tira de posição, vai lá numa zona mais cara, dentro da zona de oferta, e entrega abaixo. Tá bom? Vocês vão ver que eu utilizo muito premium discount, né? Mesma coisa, tá? Zona premium e zona discount. Zona descontada embaixo e zona premium em cima. Zona mais cara e zona mais descontada. Então, na hora que tu vai procurar a venda, tu sempre procura vender onde o preço está mais caro. E onde tu vai procurar uma compra, tu sempre procura onde o preço está mais descontado, uma zona de discount, entendeu? Então, olha aqui que interessante. Vamos continuar agora a leitura disso aqui. Vamos pegar esse. Eu até posso pegar essa imagem aqui. Isso aqui eu até botei aqui, ó. O GPSD que eu peguei o exemplo em dezembro. Deixa eu achar aqui e vou mostrar pra vocês. Ó, vamos lá. Vamos entender os objetivos e intenções desse movimento. Olha que da hora aí, galera. O que que a gente tem aqui, ó? É o mesmo lugar, ó, o mesmo movimento, ó. Vamos pegar o primeiro cenário aqui. O preço estava vindo aqui numa fractal de alta, começou a acumular, pum, reverteu, montou esse range de queda aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, antes de se eu tô aqui no movimento aqui, ó, tentando entender o que que o preço tende a fazer, é fazer o que eu acabei de falar para vocês. Eu vou entender onde é que o preço tende a buscar. É uma zona de oferta para mim entrar nessa reversão. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, eu sei que vai ter aqui, ó, vai ter aqui um Fair Value Gap de H2, tá? Foi onde eu peguei o exemplo. Que não tá no H1. Ah, não, tá no H2 aqui. Então, Fair Value Gap de 4 horas, peraí. Ó, tá aqui ele, ó. Fair Value Gap de H4. Cuida aí, galera, vocês estão escrevendo na tela aí. Fair Value Gap de H4. Vamos colocar aqui o FVG de H4, para ficar bem organizadinho aqui. Beleza. Vamos ver o que o preço vai fazer. Ele vai buscar acima de 50, vai acumular um pouco e vai reverter. Então ele buscou, ele tinha começou a te indicar nessa pequena acumulação aqui. Cara, eu já fiquei caro o suficiente para mim começar a entregar esse meu movimento. Ó, chegou lá. Acumulou um pouquinho, que se eu trazer para um fractal menor, ele vai ter acumulado. Ó. Fez uma leve acumulação e entregou abaixo. Então, primeira vez aqui de primeiro movimento, já observamos, o preço para cair, ele buscou o quê? Zona premium, zona mais cara, beleza? Vocês percebem que agora, o preço que, vamos ver se ele vai fazer, ó, ele começou a voltar, ó. E eu tenho o que aqui? Eu tenho um novo range. Eu tenho um novo range aqui, ó, que é do início dessa queda aqui para o início dessa correção. Então eu posso de novo entender onde é que essa correção tende a ser saudável para mim analisar a minha queda. Pode ver que ela já está numa zona de oferta. Então por aqui que ele vai buscar já continuar esse movimento. Vamos olhar. Caiu. Beleza? Aí tu vai observando. Se eu trazer aqui agora, vamos deixar rodar aqui bastante. Deixa eu rodar bastante. Tá, tá bom. Se eu olhar aqui agora os outros movimentos, ó, também, ó. Ó, buscou a zona de oferta para cair. Aqui provavelmente vai acontecer algo semelhante? Vai, né? A não ser que em algum momento ele quebre isso aqui tudo e ele te indica, opa, acabou esse movimento, tô na hora de reverter. Mas calma, não chegou. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Então vamos aqui. Agora vocês entendem que o preço busca oferta e demanda, que é algo que a grande maioria aqui já entende bem, não é uma novidade, mas trouxe só para trazer uma confirmação de novo, né?
E agora a gente tem que entender disso que a gente falou, que é entender que o preço, para te ter uma boa negociação, vai comprar barato, tu vai negociar em regiões caras e baratas. O que que o preço. Não vou botar aqui, ó. Não vou botar para vocês lerem ainda. Vamos ver se vocês conseguem trazer mais alguma ideia para mim. O Smart Money busca por o quê? O que ele tende a estar a todo momento buscando, na grande maioria das vezes, né? Ele busca por liquidez, que é uma coisa bem falada já há muito tempo, e equilibrar desbalanceamentos do preço. Então, às vezes, tu não tem que olhar só para liquidez, e tu tem que olhar os desequilíbrios que aconteceram dentro daquele movimento. Isso é uma coisa que, se alguém percebeu, aqui está acontecendo muito, entendeu? Aqui encaixa essas duas coisas. Os dois grandes objetivos do Smart Money, que é busca por liquidez e busca por equilíbrio de movimentos desbalanceados, né? O que que é um desbalanço? Quando eu tenho um Fair Value Gap, que é nesse sentido aqui, ó, eu tenho um grande desbalanço. O preço tinha uma característica de candles, uma característica de expansão, uma característica aqui de menos volatilidade, e do nada ele deu uma grande desequilibrada. Ele deu uma porrada de queda aqui e deixou esse Fair Value Gap. Claro que se alguém aqui é muito iniciante, talvez nem saiba o que é Fair Value Gap. Mas acho que a grande maioria sabe. Tem aqui alunos já que são mais avançados, então vão saber. Quem ainda não entende muito disso, você tem que entender que se alguém aqui é novato, é uma aula já até mais avançadinha para um novato. Então vocês vão pegar essas coisas que eu tô falando aqui, que pode ser um pouco complexa, vai pro YouTube e pesquisa depois. Não sou muito a favor de ficar estudando no YouTube, porque é muita bobagem que tem lá, mas só para vocês não já entendendo devagarinho, tá bom? Então tem que continuar aqui dentro do que é minha ideia para a turma, tá? Vamos lá, galera. O preço busca por o quê? Liquidez e rebalanceamentos. Então, se eu tenho aqui um grande rebalanceamento, não, ou melhor, um grande desequilíbrio, né, que é o Fair Value Gap, que o preço tende a fazer em algum momento para equilibrar, para trazer uma suavidade para a tendência, para o movimento em geral? Mitigar aquele Fair Value Gap, preencher uma parte daquele Fair Value Gap. Quando ele tem um grande desequilíbrio, o preço volta para retestar, o mercado em geral ele reequilibra o movimento naquele Fair Value Gap. Entenderam? Então, o que é a questão aqui que está rolando? O que eu acabei de ensinar, junto com o que eu acabei de reforçar. Como assim? O preço busca oferta e demanda. O preço tem que sempre ser trabalhado com uma visão interessante de oferta e demanda. Então, se eu tenho aqui um range, eu tenho um grande desequilíbrio, que é esse Fair Value Gap aqui, ó, marquei aqui, onde que eu tenho maior probabilidade de ver a mitigação desse Fair Value Gap? É mais ou menos só encostar no início e já cair, que acontece muitas vezes, ou nesse caso, ele subir um pouco mais e cair. Onde é mais fácil, onde tem a grande probabilidade, onde se eu fosse querer operar, eu ia vender e surfar a queda nesse movimento. Em qual parte do Fair Value Gap em específico? Escreve aí no chat. Escreve aí. 50%? Rocha colocou 50%. Então, vamos lá. Numa zona de pelo menos de oferta. É uma zona mais cara. Então eu quero ver o preço vindo aqui, buscar uma oferta e também buscar por rebalanço. Então o meio do Fair Value Gap, um pouquinho mais aqui, já é uma ótima região, porque vai confluenciar com a zona de oferta para rebalancear e depois dar uma queda. Vai lá. Foi lá, foi acima e depois caiu. Então ele cumpriu os dois objetivos que eu acabei de ensinar, cumpriu o objetivo do Smart Money, que é reequilibrar o preço, e também, né, é uma oferta e demanda bem interessante aqui. Beleza? Então, onde é que eu vou? Cara, vai, eu quero entrar na tendência. Onde eu vou entrar? Cara, tu pode pegar esse Fair Value Gap, entendeu? O preço vai vir, o preço vai mitigar esse Fair Value Gap. Mas aonde eu vendo? Tu pode traçar uma oferta e demanda. Vou até pegar aqui no range, bem aqui no início da impulsão. Quando tu vem aqui e traça uma. Vamos fazer de conta que vocês não viram isso acontecer, né? Nós estamos aqui pensando na possibilidade de um trade. Eu vou traçar uma OTE. Ou se você não sabe o que é OTE, o que que você vai fazer? Tem um pensamento mais. Um pensamento aí um pouco mais simples, né? Cara, eu tenho que vender pelo menos aqui, né? Eu sei que ele vai mitigar esse Fair Value Gap. Ele pode mitigar no iniciozinho aqui e já cair. Ele pode mitigar aqui no meio e já cair. Ele pode mitigar quase mais lá em cima dele
quase lá no final dele e cair, porque vocês vão ver isso em vários cenários. Ou ele vai mitigar muitas vezes no início, ou no 50, ou no 100% do Fair Value Gap e cair, entendeu? Um ótimo ponto para você pegar, aí vem os refinos, você vai trabalhar às vezes uma boa Fibonacci. Nesse caso aqui, você pode traçar um nível de OTE. Então, cara, você trabalhar aqui na 62 de uma Fibo não é ruim. Não é ruim por quê? Porque é um grande desbalanço e tu sabe que a qualquer momento ele pode só bater no meio do desbalanço e já cair. Aqui no meio, meu stop fica mal posicionado pra caramba. Então vamos abrir uma exceção e vamos jogar um pouquinho aqui, ó. Aí assim eu não fico chupando bala. Se o preço bater aqui e cair, eu tô tentando pegar mais em cima. E também eu não pego muito aqui e fico no meio do movimento. Então vamos dizer que eu vou vender aqui. Posso pegar outras informações, pode pegar um high que tem aqui atrás, um topo aqui atrás que é relevante, entendeu? Esse mesmo topo aqui, ó. Aí vem outras informações. Tem um high aqui atrás, que é um topo interessante, que ó, o preço bateu nele aqui na hora que deu essa correção, já subiu. Ele pegou aqui e fez um novo fundo, um low. Então aqui é uma região que tem um certo impacto. Então se eu vender exatamente aqui, perto da 62, não estou mal. Na verdade, eu posso pegar na própria 62 uma venda, que na verdade não é a 62, o meu gatilho, ela é uma bússola para me entender mais o que está acontecendo, mas o meu gatilho é o Fair Value Gap, só que eu tenho que entender onde é que é o melhor ponto de entrada. E o meu stop aqui, eu posso jogar ou aqui nesse topo, que aí fica muito grande, eu não gosto. Como eu tô com uma confiança, eu posso jogar aqui, ó, no nível máximo aqui da OTE. Entendeu? Você tem um pouco de medo, tá tentando ganhar confiança, tudo bem, quer jogar um stop maior aqui, beleza, joga aqui, crava no topo. E eu costumo dizer assim, cara, pega um risco retorno pelo menos 3 vezes o risco. Se eu acredito na continuidade da tendência, eu vou jogar aqui o meu take. 3 vezes o risco. Bom, ó, abriu nos dois gatilhos. Olha que da hora aqui pra vocês olhar uma coisa, que como a minha observação daquele high e daquele low foi determinante. Eu botei uma linha reta aqui, ó. Olha onde é que cravou o preço. Por quê? Ele interagiu bem aqui, interagiu bem aqui. Então ele pode interagir bem aqui de novo. Entendeu? Vamos dizer que eu tivesse pego e quero cravar a venda aqui. Olha que venda. Olha que venda linda que aconteceu aqui. Entendeu? O cara que já com um stopzinho mais curto e bem, 9 vezes o risco, né? Um ótimo trade. Beleza? E tudo dentro do que eu acabei de passar para vocês. Então o preço ele procura pelo quê? Rebalancear, né? Rebalancear grandes desequilíbrios e por liquidez. Mas cadê a parte da liquidez? Vamos deixar acontecer mais um pouquinho, vamos ver outros exemplos. Vou ver mais alguns exemplos aqui. Deixa o preço andar aqui. Deu. Agora vamos olhar aqui. Olha aqui de novo, vamos lá. Tô numa tendência, beleza? Aqui foi meu primeiro trade analisado, minha primeira visão analisada. Achei da hora, bem interessante. O que que eu tenho aqui, ó? Um novo range, né? Aconteceu um novo aqui, ó, que foi esse aqui, ó. Esse foi o que eu peguei, esse foi o primeiro que eu analisei e trabalhei nele. Aqui foi um outro que eu trabalhei também, eu poderia ter trabalhado também, ó, tá? Mesma coisa. O preço veio, quebrou a estrutura, deu continuidade, veio rebalancear aqui, veio buscar uma pelo menos acima de 50%. Ó, aqui é o meu 50%. O preço foi mais de 70% de correção. Aqui vai ter um Fair Value Gap, aqui não tá aparecendo. Mas aqui vai ser provavelmente um grande Fair Value Gap de 4 horas no diário. Então ele foi buscar o quê? Desequilíbrio para rebalancear. Beleza? Sempre lembra, que nem eu mostrei aqui atrás. E aqui o preço se mostrou um pouco mais resistente a querer romper esse fundo. Beleza? Por quê? Porque ele gerou aqui, antes de entregar uma continuidade, uma grande acumulação aqui. Estão percebendo? E você percebe que para ele entregar bem a baixa, o que que ele fez antes, ó? Ele varreu esse topo, varreu esses topos e depois caiu com um pouco mais de tranquilidade. Então, antes dele entregar essa entrega, ele já reequilibrou o movimento aqui. Ele fez um reequilíbrio de movimento. Deixa eu botar aqui para ver se é real isso aqui. Aqui foi mais um. Achei. Aqui, rapaz. Olha que da hora. Esse desequilíbrio aqui. Esse Fair Value Gap aqui, ó. Tá vendo?
Então o preço fez uma bela busca por reequilibrar o movimento, uma bela busca por oferta. Se eu traçar aqui uma zona de oferta e demanda, vocês vão ver que ele pegou uma zona de oferta. E aí eu tenho um refino a mais, que é usar uma zona de OTE para entender um bom nível de correção, ótimo nível de correção. Vou vender aqui? Pode. Pode vender aqui com stop aqui, tu bater um takezão aqui embaixo. Normal. Mas e se eu chego no trade depois? Chego no gráfico depois? Então eu peguei essa venda aqui, por exemplo. Deu um takezão aqui embaixo, ó. Pagou 4 vezes o risco, ó. Paciência, demorou um pouco mais, mas pagou. Beleza? Porque ele está cumprindo esses objetivos. Mas vamos lá que eu chego no gráfico aqui agora. Aqui, aqui, ou aqui, ou aqui. Dá para entrar? Cara, dá para entrar. Porque além dele buscar equilíbrio, ele buscou equilíbrio. Ele busca por liquidez. Então tu vê que teve uma grande acúmulo de liquidez aqui, ó. Topos sendo formados aqui. Região de acúmulo antes de ele dar uma entrega. O que que ele fez antes? Ele teve a, a missão de antes manipular um pouco desses pontos de liquidez, quebrou uma estrutura aqui e tu entrava nesse reteste. Então ele tirou esses topos aqui de jogo. Ele foi cumprir também um dos seus objetivos, que é busca por liquidez, além de busca por equilíbrio. Beleza? Então se eu trazer isso aqui, acho que por 30 minutos, dá pra ver até um pouco melhor, ó. Pouco não, muito melhor. Onde deu um trade aqui insano. Aonde tu vê o mercado, né? Cravando aqui no order block, onde tu vê o mercado de forma mais lenta, fazendo a manipulação dessas liquidez aqui, dando ainda antes dessa queda uma outra leve acumulada aqui, e aqui o mercado fazendo um choque, né, um MSS, e aonde eu estaria podendo analisar e entrar no trade, seria na hora que o mercado cumprindo seus objetivos também, você pode perceber que está cumprindo a todo momento, né? Aonde ele veio preencher esse desbalanceamento aqui de novo, ó. Então, caramba, eu peguei e procurei, identifiquei as intenções do mercado na macro e depois eu encaixei a favor disso, aonde eu busquei as intenções na micro, onde eu tenho uma venda aqui nesse Fair Value Gap, stop pode proteger nesse topo e joga lá para queda. Trades aço para uma queda. Tá bom? Então isso está acontecendo a todo momento, né? Quando ele cumpriu aqui na macro, ele veio trazendo aqui um alinhamento para micro. Então ele quebrou a estrutura aqui, formou um novo range aqui, onde tu vai traçar aqui uma oferta e demanda também. Tu vai ver que ele cumpriu também, ó. Tá aqui, ó. Oferta e demanda. Olha lá, ó, a linha do meio. Onde é que o preço foi, ó? Acima dos 50%. Beleza? Onde que ele buscou? Por que que ele veio aqui? Porque tinha aqui um desequilíbrio e um dos grandes objetivos é buscar por reequilibrar desbalanceamentos, que ele desbalanceia o preço quando faz um fair value gap e entregar. Então ele cumpriu ainda juntando com as informações aqui de trás. Então as coisas têm que se conversando no gráfico para você pegar um bom trade, tá bom? E aí foi que foi. Tem gente que às vezes tem confiança nessa entrega e procura aqui um gatilho, se ficou de fora, entra no order block aqui, crava uma vendinha aqui com stop curtinho. Eu particularmente não curto muito. Eu gosto de pegar mais próximo, aonde eu acho que são o início dos movimentos. Então, por exemplo, eu, Wagner, ia pegar isso, ou eu ia pegar aqui, ia ler isso aqui, ia pegar a venda aqui, ou eu teria pego essa venda logo aqui atrás naquele, aqui no FVG de H2, ou ia ver se eu chegasse mais tarde, onde eu poderia alinhar meu trade aqui, seria aqui, onde ele vai, busca aqui de novo uma oferta, em todo esse movimento de novo, ele busca mais oferta, ó. Veio buscar aqui nesse topo uma oferta. Ele veio buscar por tirar pontos de liquidez de jogo, quebrou a estrutura, eu entro aqui. Aí eu tô livre para entrar no trade, entendeu? E assim vai. Vamos ver aqui só o que aconteceu depois. Acho que ele caiu mais daí. Olha que da hora isso aqui que aconteceu. Olha isso aqui que insano. Mais uma vez. O que que o preço procura? Liquidez. Então ele vai varrer esses dois topos aqui. Já deu um trade ali. Aqui foi um ciclo que deu muito lucro. O pessoal que pegou, o cara que pegou esse ciclo aqui fez muito lucro. Porque tava muito bom de operar. Nem sempre tem esse ciclo tão bom assim, né? Olha que da hora. Liquidez, liquidez, né? Aí eu tenho aqui um order block de topo. Lindo. Cravar uma venda aqui linda. Continuidade. Já que o preço vem cumprindo os objetivos aqui de trás perfeitamente, talvez ele não vai romper esse order block, ele está cumprido. Ele pode vir aqui e derreter.
Ó, abriu e pagou. Pode ver que quando tu consegue cravar bem um movimento assim, geralmente é um trade que ele entrega mais rápido. Não é um trade muito mirrado, não é um trade muito parado. Tu pega onde o institucional tá entrando forte, onde tem as grandes movimentações institucionais do movimento. Beleza? Então fica mais claro. Fiquei de fora, Wagner. Então tu acha um jeito de entrar. Provavelmente teria sido aqui. Fiquei de fora. Beleza. Ele não te deixou de fora. Porque aqui na micro ele fez um choque, mesmo rolê ali. Fair Value Gap, preço busca por de novo a mesma função. Tu teria cravado a venda aqui também. Quer dizer, não é que ficou de fora, né? Quero alinhar mais o fluxo. Aí pegou essa porrada aqui, ó. Até agora caindo. Então, eu peguei no H1 ali uma visão já contextualizada e te dei aqui a possibilidade de tu entrar aqui, ó. Na micro também, né? Aqui seria um fundo aqui nos 5 minutos. Aqui tem um bom desbalanceamento também, ó, um bom Fair Value Gap para você atuar. Que é aquele ali que eu marquei nos 5 minutos. Então, tu poderia pegar um tradezinho até nos 5 minutos aqui, alinhando a essa narrativa e trabalhar essa entrega. Agora a questão é, vocês têm medo de segurar o trade, né? Alguns botaram ali que um dos medos é segurar o trade. Por que que tu vai ter medo de segurar um trade se ele tem todo esse potencial aqui? Pelo menos 3 vezes o risco tu pode segurar. E se ele te estopar é porque tu errou. Só que se tu acertou, tu vai fazer uma entrega às vezes maior. Então tu vai garantir teus 3 níveis aqui de risco-retorno. Buscar 3 vezes o risco. Ou até mesmo conseguir trabalhar uma condução e buscar 9 vezes que aconteceu aqui. Se tu pode errar 3, 4, 5 seguidos, no momento que tu acertar um desse, ele paga todos que tu errou. Por isso que confiança num bom operacional, sabe que tu vai te trazer uma ideia que tu sabe que tu vai acertar em algum momento um bom trade. E também confiança em seguir a gestão perfeitamente, te traz a matemática necessária para tu lucrar no final, até o final do mês. Entendeu? Por isso que vai chegar um momento que tu vai entender a lógica por trás das coisas. E se você entender essa lógica, você não vai ter tanto medo mais de entrar, de ficar no trade. Não vai, porque até agora eu mostrei todos os trades aqui, pelo menos 3 vezes o risco-retorno, né? 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, bons potenciais de movimentação. Vamos continuar. Então aqui, ó, tinha até marcado para vocês olhar, ó. Então o preço busca por equilibrar desbalanceamentos e busca por liquidez. Tudo que eu tinha colocado ali, eu tava aqui já, na verdade. Tinha esquecido. Então tava aqui, ó. Buscou Fair Value Gap, rebalanceou. Buscou um fechamento desse Fair Value Gap, o preço veio rebalancear esse grande desequilíbrio, entrega. Deixou um novo desequilíbrio aqui, ele veio rebalancear, entrega. Aqui o preço deixou pontos de liquidez, o preço... Ah, e esses desbalanceamentos aqui, por que que ele não cravou aqui e segurou? Porque tinha pontos de liquidez. Aqui em si tinha um grande desequilíbrio. Aqui já era mais um grande desequilíbrio. Muito grande. Então foi o suficiente para uma Smart Money interagir aqui e dar continuidade. Aqui ele já tinha preenchido desequilíbrios. Aqui ele já tinha varrido esses pontos de liquidez, não teria mais por que vir. Mas aqui tinha 2 pontos de liquidez bem interessantes que, na hora que o cara olha para esses desequilíbrios, tu pensa: opa, talvez esse aqui eu tenha que ter um pé atrás, porque tem pontos de liquidez em cima. Então tu pode fazer o quê? Traça oferta e demanda, primeira coisa. Aqui deu 50%. Então pode esquecer esses aqui. Até porque tem liquidez em cima aqui, então esses aqui esquece, não vai ser o momento que eu vou mexer com eles. E esse desbalance aqui, ah, pode ser que segure. Então tu vai esperar o preço chegar aqui e não vai vender direto, vai esperar o preço alinhar, que nem ele fez aqui, ó. Fazer um choque aqui. Se ele não fez e rompeu, é porque ele vai buscar a liquidez. Então ele buscou a liquidez e aí ele caiu. Então dava para ter previsto, dava para ter se protegido, entendeu? Tudo vai do nível que você está lendo ali, dos objetivos do preço, tá bom? Então, vamos lá. Até mostrei, falei do Shao mais cedo, esqueci de mostrar, né? O Shao foi um ativo aqui, ó, que teve uma semana ali que ele, duas não, ele ficou do dia 16 de junho, a mais ou menos aqui, foi que ele deu uma mexida a mais. A dia 19 aí, ó, ou melhor, até o dia 23 ali, bem acumulado, né? Então ele ficou fazendo uma grande construção de causa aqui, gerando muito equilíbrio, tinha muita gente posicionando aqui. E na verdade, a grande maioria dos posicionamentos aqui era comprado. Muita gente tentou cravar esse fundo aqui, quando esse mercado, quando ele varreu esses fundos, a gente comprou aqui. Aí ele, ó, foi, te indicou que ia subir, não subiu, né? Ele varreu mais, ele veio descendo, foi varrendo. Aí deu uma nova pequena acumulação, o cara pensou, não, agora vai, rompeu aqui, vai estourar pra cima, agora vai. Era tanta gente aqui tentando cravar fundo,
que o mercado fez uma manipulação contrária. Então ele construiu uma grande causa aqui nesse movimento e gerou um efeito bem contrário, porque nessa construção de causa tinha muita gente sendo manipulada. É guerra, Israel e Irã, ativo de ouro quando tem guerra costuma levantar para uma alta, costuma ser um ativo que valoriza. Acho que aqui, nesse momento, com o pessoal estudando o mercado em geral e sabendo que ouro é ativo de reserva, que é importante comprar e tal, trouxe um efeito contrário, entendeu? Foi uma das possibilidades aqui desse movimento também. E aí ele fez uma, mas é a mesma ideia. A diferença é que não foi aquela construção de acumulação para reversão de alta e nem distribuição para reversão de baixa. Ele meio que parou aqui nessa correção, gerou uma pequena construção de causa e pum, depois ele trouxe um efeito para baixo, desequilibrou para queda, né? E aí pode ver que ele manipulou esses fundos aqui também. E quando o preço está em uma oferta micro, porém em uma demanda HTF. Vamos desenhar aqui. Demanda HTF, beleza. Demanda, tá na HTF aqui, ó. Aqui tá o range do HTF. Isso aqui é 4 horas. Demanda HTF, então o mercado tá aqui, ó. Pá, numa demanda. E aqui, tu tá numa oferta micro. Aí tu puxou isso aqui nos 5 minutos. Isso aqui, ó. Aí o preço vem pra cá, ó. Aí tu vem aqui e traça uma oferta e demanda aqui na micro. Então aqui tá numa oferta micro, demanda HTF. É mais ou menos esse pensamento que tu deve ter tido, né? Tu tem que sempre procurar encaixar o low time frame, que é o micro, com o HTF. Então, muitas vezes, isso aqui é um cenário onde eu não estou querendo pensar aqui muito em vender aqui, não. É ver se eu não vou ter a possibilidade diferente de ver esse cara romper aqui. Muitas vezes ele vai fazer esse MSS aqui, vai quebrar a característica. E aí eu tive um novo alinhamento. Agora eu tenho o preço trabalhando numa demanda HTF, fazendo uma inversão, e eu posso agora esperar o preço corrigir aqui numa demanda LTF, que é o low time frame, na micro. Para mim, procurar uma boa compra aqui. Entendeu? E aqui eu consigo trazer uma coisa andando junto com a outra. Às vezes tu vai ter pensamento contrário. Foi uma ótima pergunta. Tenta trazer o mais próximo possível do alinhamento dos dois. Se eu não me engano, aqui eu mostrei. Foi isso aqui. Pegar esse range todo aqui. No H1, que é o nosso. Vamos trazer como HTF nesse cenário aqui. O preço buscou uma oferta. Aí aqui na micro, trouxe para micro. Trouxe para micro, ele bateu lá naquela oferta. Segurou naquele order block lá que eu mostrei para vocês. Fez um choque aqui nos 5 minutos, no 15 minutos. É o que me indica que o preço pode começar daqui para cá, cair agora nessa micro, então vai encaixar com a macro lá e vai começar a reversão. E eu posso traçar aqui uma oferta e demanda na micro, entendeu? E vender aqui. Se vocês olhar aqui, ó, nesse caso aqui, alguns iam ficar de fora desse trade aqui, porque na micro em si, ele não buscou ali os 50%, ó. Mas é aquela coisa que eu comentei para vocês. Aqui vem uma visão daí às vezes, de mais feeling de mercado. E eu ia entrar aqui. Por quê? O que importa é que no HTF buscou uma boa oferta. E aqui, mesmo que ele não crave ali nos 50%, por exemplo, o range é pequeno. Então, eu não vou ter que ficar com um stop gigantesco. É pequeno o range em relação ao grande movimento que ele vai entregar. Então, eu posso pegar aqui, trabalhar uma vez nesse Fair Value Gap aqui, ó, que já vai ser nos 50%. Então, vamos dizer que a grande maioria ele vai até bater aqui, até que não bateu, ó. Mas na grande maioria vocês não conseguem acertar o trade aqui, ó. Então, na verdade, vai dar bom. Vai descer aqui ó, nos 50%. Tu vai vender aqui. Agora, o movimentinho aqui com um range maiorzinho, mais, né, comprido, pode traçar uma OTE, pode buscar um nível de OTE que vai ficar com um trade até melhor. Por exemplo, aqui, ó, esse Fair Value, esse FVB, nesse Fair Value Order Block. Mas como eu sei que aqui já vai ter um grande impacto pelo que eu vi no H1 ali, se eu pegar e vender aqui nesse Fair Value Gap já, ó, que é esse cara aqui, entrar vendido aqui, que é o pequeno quase bateu ali, né? E jogar o stop aqui, stopinho aqui, ó. Cara, nesse caso dá para entrar porque em relação a tudo que o mercado tem para buscar, como por exemplo esse alvo de fundo aqui para continuidade,
Stop aqui é pequenininho pra caramba, tá ligado? Pequeno pra caramba. Vai ter alguns cenários que é diferente. Esse aqui, por exemplo, é diferente. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Esse aqui foi diferente. Esse aqui também, lá na macro buscou oferta aqui, ó. Ainda mais que varreu lindamente e na micro trouxe essa visão de varredura desses topos aqui. Muito bem encaixado. Uma boa quebra de estrutura para te dizer que vai reverter. Oferta e demanda aqui. Perfeito, ó, 50%. Aí não dá para vender aqui, porque o teu stop tem que ficar aqui e ficar gigante. Lá não ficava gigante, aqui ficaria. Então aqui, pelo menos nesse Fair Value Gap, que é um dos objetivos do preço. Cravou o Fair Value Gap. Quer jogar stop no topo, pode jogar. A galera que usa nível de OTE muitas vezes confia muito no nível de OTE e protege acima da 79 para ficar um pouco mais arrojado o trade. E marcha. Tradezaço. Esse aqui sim, mas aqui tem um range bem maior do que aqui. Por isso que aqui eu poderia esperar um pouco menos subir. Mesmo que eu pegasse aqui, com stop aqui, aqui, ó, tá pequeno ainda. Aqui não. Aqui se eu pego aqui cedo com stop aqui, fica gigante. Aqui daí tem que esperar um pouco mais de buscar de oferta. Então aí vai ficar mais encaixado, tá? São coisas que vocês vão ter que sempre fazendo bons backtests, observar esse tipo de situações. Quando ele faz uma pequena quebra de estrutura, como eu trabalho? Como ele faz uma grande, como eu trabalho? É um pouco diferente, entendeu? Essa parada aí. Vamos continuar aqui. Atuação com preço justo semanal e diário. Vamos lá. O que que é interessante a gente entender, né? Que quando a gente tem uma abertura de dia, aqui foi o dia de ontem. O dia rolou, rolou, rolou. Segunda-feira, parou e tal. Aí beleza. Agora, aqui em laranja, abriu minha terça. Não quero que vocês entendam o que vai fazer segunda, terça ou quarta. Quero que vocês só entendam que aqui é a abertura do novo dia. Um abril começou a cair. Vai ficar em laranja aqui. Aqui é um outro dia. Beleza? O que eu tenho aqui, tá? Deixa eu fazer um pouco diferente. Abriu aqui, na verdade. Abriu aqui. Aqui foi o preço que abriu. Então, tu pode ver aquela vela que troca. A vela que era quando fecha o mercado ali às 5 e pouco e tal, e às 18 horas abre outro dia, beleza? Ali é a nossa abertura do dia. Então, tem o preço justo por abertura e tem o preço justo por Midnight Open. São duas coisas diferentes, tá? Midnight Open é o preço justo do dia que é entendido na meia-noite dos estados lá do mercado americano. E também tem a abertura, a troca do dia para o outro. Aqui é a nossa open do dia. Então aqui é minha abertura. Uma coisa que é muito legal vocês parar para olhar, quando vocês têm a abertura do dia e o mercado abre e só entrega queda naquele dia, eu tenho o preço muito barato em relação à abertura. E uma abertura de um dia, ele define muitas vezes, né? Ele define muito o preço justo para aquele dia, a média de preço justo para aquele dia. Então, quando tu tem um dia, por exemplo, tu vai para o mercado operar às 10 horas da manhã. E o mercado está muito barato, ele já está muito distante, só que para queda em relação àquela abertura, tu já tem um mercado muito o quê? Ofertado, ou melhor, em demanda, muito descontado. Aqui embaixo está muito barato em relação ao preço justo de abertura. A abertura define um preço justo por dia também. Da mesma forma que a Midnight. Às vezes a abertura está aqui e a Midnight está próxima. Então tu tem duas referências. Entendeu? Para quem não sabe o que é Midnight, fica tranquilo aí, depois dá uma estudada sobre. Que a Midnight, na verdade, vai ser na aula de revisão 2, né, que eu vou trazer. Então, o que que é legal você parar para pensar aqui? Além de você entender os objetivos e intenções, que é buscar um fair value gap, buscar um rebalanceamento, buscar muitas vezes uma zona de demanda, você pode olhar na hora que buscou essa demanda, por exemplo, desse range aqui. Caramba, o preço buscou uma linda demanda. Como é que o preço está naquele dia em específico e não só no range? Aí vai trazendo mais coisas ao favor dessa leitura. O preço abriu e ficou totalmente barato, muito descontado em relação à abertura. Então, é mais uma ótima referência para mim comprar aqui embaixo. Porque se eu tenho o preço já ficando muito barato em relação à abertura, é bem notável e bem fácil de acontecer o cenário onde o preço vai começar a voltar, onde tu vai comprar, e ele vai depois buscar fechar lá perto. Ou ele vai até fechar e no outro dia ele vai continuar rompendo.
porque ele ficou muito barato. Então ele tá muito, é como se fosse um imã. Vai se distanciando demais, 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 tá começando a ficar muito barato. O preço vai ter que equilibrar. E na hora que ele equilibra, tu vai juntar com o quê? Com o que eu falei, as leituras do preço, busca ler o range, oferta e demanda, um bom fair value gap aqui para buscar o preço, para segurar. Então aqui eu posso ter um lindo trade comprado aqui, com um preço totalmente barato em relação à abertura. O mesmo se dá ao contrário, quando é para venda, e o mesmo se dá para a semana. Tem uma abertura de semana, né? Com o preço abrindo aqui a semana. E aí ele abre aqui. E ele cai, segunda caiu, caiu, caiu. Tu cravou um fundo aqui, além da abertura da semana, aqui foi a abertura do dia, né? Aí a segunda-feira abre junto com a semana, mais ou menos junto ali. Cara, tu pegar uma boa compra aqui, se tu tiver aqui atrás um bom ponto de interesse pra segurar, tipo um Fair Value Gap bom em 4 horas, no H1, tu viu que o preço veio varrendo bastante liquidez, assim, ó. Ele veio varrendo todos esses fundos com liquidez, que são parte dos objetivos do Smart Money. Tu tem um ótimo ponto comprado aqui. Muito barato, bem na demanda, muito descontado. E também muito barato em relação à abertura e preço justo daquele dia e daquela semana. É geralmente onde eu cravo meus fundos da semana. E pego aquelas compras que eu consigo deixar surfando até a terça, quarta, quinta. Entendeu? Isso é interessante observar. Então, olha aqui. Isso aqui é um exemplo, ó. E aí, galera, o que vocês estão achando aí? Quem é que tá destravando aí? Manda no chat aí. Quem é aluno já sabe muito isso aqui. Mas quem é a primeira vez que está vendo isso, ou, nossa, tá fazendo uma diferença na visão, tá clareando, fala aí, fala aí. Fala aí que é importante, pra mim entender. Olha que da hora aqui, ó. Segunda-feira, aqui essas linhas bem fraquinhas aqui, ó, distinguem segunda para terça. Então, isso aqui tudo foi segunda, isso aqui tudo é terça. Eu disse, a aula aí é valiosa, cara. Vamos lá. Olha o que tá rolando aqui. Segunda, então aqui foi o primeiro candle. Então aqui fez uma. Definiu a abertura do dia. Beleza? Pode ver que aqui também, na verdade, não é a abertura do dia, né? Que é a abertura da semana. Do dia de segunda, mas a abertura da semana. Aí eu já uso muito essa abertura da semana. Então, quando tu abre aqui, aí tu tem o que aqui atrás? Olha que da hora. Uma queda gigante, uma correção. O que que eu tenho aqui? Um range, né? Liquidez aqui também, ó, pra vir. Olha lá, suipou tudo. Lembra daqui? Vamos voltar aqui atrás? O que que o preço faz? Busca por reequilibrar desbalanceamentos e por liquidez. Tinha vários desbalanceamentos aqui em processos em times maior. Ele veio rompendo, então ele querendo ou não também reequilibrou e varreu pontos de liquidez e um belo desbalanceamento que foi esse Fair Value Gap. Olha onde é que o preço buscou. Fair Value Gap em 30 minutos aqui, ó. Acabei de, agora que eu vi que eu botei. Além disso, ele abriu segunda-feira ficando caríssimo em relação à abertura. Então, além de cumprir um bom objetivo na leitura do gráfico, do range, ele buscou um preço bem caro em relação à abertura da semana. Então, aqui é um ótimo ponto para vender, porque ele vai ter um imã puxando para baixo. O preço já abriu muito caro em relação ao justo que se espera para aquela semana. Entendeu? É onde muitas vezes vai pegar uma venda direto com stop aqui e vai dar um tradezaço monstro aqui. Ou também, aonde tu vai abrir uma terça-feira aqui, vai ver que ele já abriu ficando caro em relação à abertura do dia daí, e tu vai ver que ele fez um choque e tu vai entrar nesse Fair Value Gap aqui lindo. E aí tu tem o preço caro em relação à abertura da semana, e ele abriu já caro em relação à abertura da terça. Então a abertura da semana também, a dos dias, ela ajuda muito tu ver potenciais entradas. Nesse caso aqui, ficou super caro aqui a abertura da semana. Provavelmente vai fazer o topo da semana e ele vai começar a cair o resto dos dias. Um dos pontos interessantes de observar. E também já abriu terça, que segunda ele só pegou alta, né? Ainda ficou caro em relação à abertura da segunda, mas a segunda nada mais é que a abertura da semana. Então, usa mais a referência da semana. Já na terça é diferente. A abertura da terça tá aqui, ó. Aí o mercado começou a ficar caro, 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 caro. Aí lá aqui deve ser umas. Aqui tá 30 minutos. Que deve ser umas 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, o mercado veio e fez um choque, MSS. Aí ele abriu Nova York buscando aqui ó, o fechamento desse Fair Value Gap. Venda com stop aqui, preço caro em relação à abertura do dia, ele vai descontar de novo, vai cair, e também caro em relação à abertura da semana. O preço tende a cair muito, várias referências aqui. Sem contar que ele cumpriu os objetivos em HTF, buscou um bom desnivelamento para equilibrar e crava aqui uma máxima. Então, se eu pegar essa venda aqui, tem muito contexto a favor da queda. Aqui tá numa ótima oferta, né? Se eu pegar daqui até aqui, ó,
O bichão foi lá, 50%, buscou uns 80% de correção. Então ele tá bem caro, buscou uma boa oferta para entregar uma boa queda. Entenderam? Isso aqui é um ótimo ponto a ser alinhado, observado. Beleza, galera? Posicionamento estratégico, né? Que é uma coisa legal de observar aqui. Vocês perceberam que em 1 hora e 20 de aula deu muito conteúdo importante, tá? Não precisa ficar falando muito, não precisa também tirar o tempo de vocês, fazer vocês perderem todo sábado. Cara, em pouco tempo dá para entregar bons conteúdos para vocês estudar. Posicionamento estratégico, order block e suas variações. Então, por exemplo, os próprios, que eu já falei bastante de Fairville Gap, mas coisa que eu sempre gosto de observar que vai ajudar são as variações dos gatilhos para vocês terem um bom posicionamento estratégico. Então, eu tenho aqui um cenário aonde pode ser, daqui a pouco tem o próprio print ali. Os próprios exemplos aqui são legais, né? Ah, acho que aqui vai ser, ó. Ah, aqui. Olha que da hora isso aqui, galera. Isso aqui é um order block, beleza? Lembra que a gente voltou no passado aqui e o preço fez o quê, né? O preço tinha esse range e ele fez um dos objetivos foi cumprir aqui atrás, que é buscar um bom desbalanço para entregar. Ele gerou pontos de liquidez e fez um outro ponto de objetivo a ser buscado, pontos de liquidez. Então, olha que esse aqui, ó, se eu puxar no 30 minutos, quero olhar bem essa região aqui, ó. Olha o que ele fez ali, antes de quebrar a estrutura aqui e encaixar uma boa venda. Olha o que aconteceu aqui, ó. Onde do nada teve um grande pico aqui de candles de alta, que é os azuis, a fim de varrer essa liquidez aqui. Isso aqui nos 30 minutos, tá bom? No H2, vamos dizer para o H2, isso não passa de um order block. Então, o que que vem atrás do referencial de um order block? Quem lembra? O que que é um order block? Significa comprar para vender. Então, a abertura de um order block, ele parte de uma manipulação. Então, o order block ele é o institucional abrindo posições compradas a fim de manipular o preço para depois entregar na venda. E o order block em questão aqui, ele foi o responsável pela manipulação aqui daquela acumulação. Então, eu sempre indico vocês trabalhar bastante. Pera aí que eu perdi aqui o bagulho que eu fiz aqui. Agora sim. Trabalhar bastante em order blocks que capturam e manipulam. Então, order blocks que manipulam e tiram pontos de liquidez são muito fortes. Então, vender aqui direto nesse order block teria sido insano. Na verdade, foi. Ali, além de tudo que eu mostrei, tem mais coisas que seriam positivas para vender direto aqui, com stop cravadinho no topo. Uma queda. Então, order blocks que capturam liquidez geralmente são muito bons, tá bom? Order blocks capturam liquidez. Que esse caso aqui foi um order block de H2 que capturou liquidez para vocês entrar. Na micro, tu conseguiu ver mais ou menos como se fosse botar uma lupa naquela forma de captura de liquidez, tá ligado? Então, isso acontece também na times menores, na micro acontece muito bem. Então, é um bom ponto aí para vocês observar. Tô numa acumulação. Tô numa acumulação. O mercado veio, saturou, acumulou, 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 pum, rompeu. E depois derreteu. Na hora que tu puxou isso aqui puxou um time maior, tirou um pouco o teu zoom, entre aspas, do cenário, tu observa que aconteceu algo nesse sentido. Ó. Uma vela verdaça e a vermelha. Gerou um order block. Aí tu vem aqui e vê. Lindo order block. O que é esse order block? É um order block que capturou liquidez. Logo, isso aqui é um gatilho muito poderoso para você vender aqui. Aí vem outras informações. Todo order block que deixa Fairville Gap é bom.
todo order block que gera desequilíbrio é bom. Como assim, Wagner? Aqui, ó, tem um order block, ó. Inclusive, essa venda nesse Fairville Gap também foi no order block. Ó, foi um order block que mitigou aqui o Fairville Gap. Esse aqui é o de H2, order block de H2. E a order block, que, na hora que ele foi formado, ele foi deixando Fairville Gaps, ó. Geralmente order blocks que deixam Fairville Gaps são ótimos. Então, eu vendi no order block. Não foi só no Fairville Gap, foi também no order block, tá bom? E order blocks que, nesse caso aqui, capturam pontos de liquidez também são muito bons. O próprio order block, ele formou no meio da manipulação. Esses são ótimos. E é mais ou menos o que eu mostrei aqui. E nisso você vai trazer os conceitos que eu falei, que é por buscar pontos aqui. Às vezes tem uma liquidez formando aqui antes. Então ele manipula, que é o nosso, é o IDM que a gente chama, né? São os inducements. Então ele veio, manipula esses DM, crava naquele order block que gerou manipulação, que ele é bom. Deixou às vezes Fairville Gap aqui também, deixou desequilíbrio. E você tem um trade muito bom. E também você está trabalhando numa zona premium, uma zona cara. Olha lá, eu tô vendendo. Eu não tô procurando vender antes, mais cedo, cravar um negócio desnecessário. Então eu pego um trade com mais risco-retorno, com um bom posicionamento, com stop curto e uma boa entrega. Nisso vocês não vão ter medo, nem não precisam ter medo de deixar o trade rolar. Trabalha um risco de 3 vezes o risco-retorno, 4, 5, vê o que é o potencial, né? Eu digo que sim, eu não sou muito adepto a ficar operando 2 para um, não acho válido, eu acho que isso é quem tem medo às vezes de operar, não é rentável. Eu acho que pelo menos 3 vezes o risco é necessário para o cara estar operando, porque o mercado ele é assimetria de retorno. Tem que aprender que se tu perder é pouco, mas quando tu ganha, ganha muito. E quando ganha muito, tem que pegar 3, 4 vezes o risco retorno, 5 vezes se tiver potencial, entendeu? Então, não, eu não tenho muita capacidade de aguentar 5. Vai, começa buscando 3. Se tu quer buscar dois para um no início, tudo bem, mas por um pouco tempo. Começou a ficar bom e confiar na tua análise, bota para 3. Porque tu pode tomar 2 stops seguidos sem problema, no terceiro dia tu acertou 3 para um, tu tem um bom lucro já. Ele te traz a semana positivo, tá? Isso é bem importante. Então, order blocks e suas variações são importantes. E aí tem outras variações, que é breaker blocks tem sido muito assertivo, tu usa bastante, eu uso bastante. Fairville Gap, suas variações, mas na verdade eu já mostrei várias situações aqui, né? A nossa Fibonacci até é uma boa observação para você começar a usar, então que é a Optimal Trade Entry, a grande maioria aqui já deve usar. Então é uma Fibonacci que vai te dar a região mais negociável, de melhor negociação, né? Que foi o caso aqui, acho que eu apaguei, acho que eu apaguei já. Mas o caso aqui, você viu várias vezes eu traçando o OTM, mostra os pontos mais interessantes para quem está negociando, né? Os pontos mais interessantes. Porque na hora que eu tracei esse nível de OT aqui, eu sabia que, cara, deixa eu botar de novo aqui que eu tirei sem querer. Tracei meu OT aqui e tô negociando entre essas faixas de 62 a 79, é um ótimo ponto negociável, né? A galera aí já deve estar usando bastante. Então eu sei que a minha turma usa, agora quem tá de fora aí pode me avisar aí se usa ou nunca usou, é a primeira vez que eu ouvi falar da OTE. Formação de top fundo semanal, então uma coisa que eu passei para vocês agora ali, né? Muitas vezes você vai conseguir esperar ali aquela parada que eu mostrei agora aqui, ó. Ver se o preço ele está abrindo caro em relação às aberturas do dia e da semana. Abriu, viu que o trade abriu e começou a ficar muito caro em relação à abertura, tu pode estar vendendo lá num ponto bem encaixado com a narrativa que você já vem estudando de toda a estrutura, você vai estar comprando bem caro em relação à abertura. É óbvio que vai ser uma ótima entrada, porque daí tu está com o preço bem ofertado em relação à abertura, e tanto para o dia. Agora, lembra que eu ensinei para vocês, né, as opens semanais e cravar o fundo da semana e topo da semana? Isso aí vai ser na próxima revisão, tá? Isso aí nós vamos vai ter um ponto específico só disso. Então, galera, o que que vocês acharam aí? Conseguiu dar uma revisada boa? Passa a visão de vocês. E na próxima semana a gente tem agora o posicionamento estratégico. Opa, peraí. A continuação, onde a gente vai agora trazer revisão de novo as sessões de mercado e novas coisas que têm que ser observadas para esse ano, né? CRTs, eu dei aula de CRT completíssima aqui na turma. E quem não assistiu, vai lá e assiste, beleza? Mas nós vamos revisar tudo de novo, porque eu sei que algumas pessoas têm dúvidas ainda em CRT. E também eu posso trazer umas novas informações. SMT, né? Vamos ler de novo o SMT, o Smart Money Technique, trabalhar bem as correlações, que é muito importante. Então, tudo isso aqui faz parte de um. Cadê aqui? Refino, na verdade é refino, né? Tudo isso aqui vai trazer um bom refino. Refinos estratégicos para além de tudo isso aqui, tá bom? Aqui hoje foi a parte um. Agora semana que vem tem a parte 2, né, pra gente continuar essa revisão. Sessão de mercado Ásia, Londres, Nova York.
nós vamos rever vários pontos. CRT, vou rever porque eu dei duas aulas, acho que CRT, dei uma, depois dei mais uma revisadinha com vocês numa sessão, mas vou fazer mais uma boa revisãozinha. SMT, que é um padrão que a gente está utilizando bastante, tem que ser utilizado, tá sendo muito assertivo, nós vamos rever, né? E trabalhar bem essas correlações, tá? Alguma dúvida aí? Galera que veio aí, participou aqui de fora, muito bem-vindo aí quando eu fizer aulas gratuitas, todos estão convidados assim a participar, beleza? E vamos que vamos. Eu vou fazer um post aqui no meu Instagram agora, na nossa aulinha de sábado, lá no meu story. Se quiser deixar o feedback de vocês aí, eu posso até tirar uma foto. Mas só pra mim recordar, né? Essa revisãozinha hoje. Sabadão aí, a galera estudando, podia estar fazendo outra coisa, a galera veio aí pra estudar, isso é o mais importante. Tamo junto, galera. Vou postar lá daqui a pouquinho. Se alguém aí quiser, tirou foto aí, pode me marcar lá que tá estudando. Então é isso, tropa. Tamo junto. Bom final de semana pra vocês. Valeu, Alex. Valeu, Brother Soares, Cleiton, Cristiano, Eliseu, Ezequiel. Uma boa semana pra vocês. O que que vocês acharam? Manda no meu direct lá, tá? Manda lá no meu direct um feedback aí, vai. Gostei, tirou minha dúvida. Quando for fazer tal aula, me fala sobre isso. Eu trago essas ideias pra vocês. Beleza? E vamos que vamos. Esse galera que é da minha mentoria aí, galera da comunidade, eu vou falar com vocês ali no grupo. Daí eu já mando pra vocês aqui esse PDF, tá? O material eu mando ali. Vamos que vamos. Valeu, bom final de semana. É nóis.